Souza Salomão. Boa tarde. Meu nome é Rinaldo Souza Salomão, sou sindicalista em Mato Grosso do Sul e a gente está tentando participar na democracia do Brasil e usar as oportunidades que os blogs dá para o movimento sindical. E a gente, como não é uma pessoa que é desinibida, a gente sempre vai falar sobre a questão da democracia no Brasil e as políticas sindical. Nós já fizemos de manhã um vídeo pelo YouTube, a gente está praticando, está começando a fazer esses vídeos e até a gente aprender a prática de fazer ao vivo, a gente tem um pouco de dificuldade, mas vamos colocar em dois temas. Tema sindical. O tema sindical, a gente vai falar sobre o que a gente pensa no movimento sindical. Nós tivemos o movimento sindical, no meu pensamento, sinceramente, uma derrota aos trabalhadores. Coloquei no vídeo passado com alguns defeitos, é que o sindicato sempre foi atacado. Todos os governos atacou os movimentos sindicais. Começando em governo socialista, governo que diz que é democrata, sempre está atacando os sindicatos de muita forma. E isso aí a gente tem que entender que a democracia é assim. O que um político faz é calar a sociedade, calar o movimento social e os sindicatos sérios que tem no Brasil. Tem uma história, fracassarem. Isso o governo do Lula, do PT, o governo da Dilma fez, todos os governos fez esse ataque aos trabalhadores, atacando as suas entidades. Se teve um que mais atacou o movimento sindical no Brasil, o movimento social, que nunca fala que não, foi a esquerda brasileira. Lembrando da história, atacou através dos procuradores, juízes do trabalho. Vou lembrar da história como que atacou o sindical. Caçando as contribuições das convenções coletivas de trabalho no Brasil, caçando os instrumentos coletivos, a validade dele, dizendo que era inconstitucional ter na convenção coletiva, em acordo coletivo, cláusulas de contribuição para financiar as entidades sindicais. Isso foi o exército dos procuradores da esquerda no Brasil, fez esse ataque. Juiz fez as súmulas dizendo que é só para quem é filiado e quem não é filiado, mas os beneficiados continuam sendo beneficiados. E foi assim, ataques e ataques. Uma hora da Justiça do Trabalho, do Supremo Federal, outra hora da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, outra hora do Ministério do Trabalho. Quando o sindicato era atuante, forte, o Ministério do Trabalho vendia a carta sindical no Ministério do Trabalho. Liberava a carta para qualquer político. Bastava ter uma taxinha lá, saía a carta para fracassar aquele sindicato forte de base que era de base. O exemplo, tem sindicatos da comércio, se fragilizou, deu carta que nem praga de urubu para tudo que é cabo eleitoral do partido. Sindicato sobre a alimentação, setor da alimentação, fragilizou. Se deram cartas e legalizou o processo de confederações, fragilizando, dividindo as confederações em duas partes. Uma que tinha uma bandeira da Força Sindical, a outra tem a bandeira da CUT. Fragilizou o movimento sindical, dividiu. Os congressos de que viajava todas as federações e sindicatos do Brasil não se sai mais, saiu dividido. Sindicato que não sabe nem o que é instrumento coletivo e acordo coletivo, que não lê nem a legislação trabalhista, nem a 13.467 apagou o acordo coletivo. Sindicato traiu os trabalhadores brasileiros. Isso aconteceu nas multinacionais, aconteceu nas médias empresas e aconteceu com as pequenas empresas.
Tem sindicato que faz 25 anos que não tem um acordo coletivo e sobrevive com dinheiro. Eu não sei se é dinheiro pago por empresário ou é dinheiro público desviado da corrupção no Brasil. Sindicalista que não andasse na linha da esquerda era atacado no Brasil e tinha um preço à cabeça dele. Eu faço esse vídeo para vocês porque hoje o sistema, o Facebook, o YouTube, Twitch, abriu essa porta. Muitos sindicatos de base não tinham essa forma de falar. Hoje temos como falar. A base pode falar sim. E estamos hoje sonhando numa dificuldade no Brasil de renovar os acordos coletivos e a convenção coletiva. Muitos sindicatos se dizem representantes do trabalhador, como eu já coloquei, coloca o seu nome para encher linguiça nos órgãos públicos e não vai nem um dia na reunião. Nem da Previdência, nem das questões do movimento social, nem da questão do diabo dos empresários, e nem com o município, nem com o governo federal. Só está o nome lá para encher linguiça. Não vai nem um dia negociar. Não aceita a democracia, não aceita o lado de todos os grupos. Que nós vivemos num país democrático. Temos que aceitar o lado empresarial, o lado dos movimentos sociais, o lado do gestor público e o lado do movimento sindical de todos os pensamentos. Mas não aceita essa opinião no Brasil. Então, quer dizer, são sindicatos despreparados para o movimento sindical. Com teses radicais que deram greves e greves, que um governo queria financiar essas greves, mas alguns sindicatos sérios no Brasil não aceitou esse financiamento de greve. Se calou o governo da esquerda. Não aceitou o financiamento de greves com ordem de governo. Isso é uma vitória. Mas esse sindicato que fez essas palavras, que colocou nos congressos nacionais que era contra a intervenção dos sindicatos no Brasil, muitos deles foram perseguidos, foram caçados e fragilizados seus sindicatos no Brasil. Apoiando o procurador da esquerda a atacar em primeiro plano, caçando as contribuições das convenções coletivas e acordo coletivo do Brasil. Isso foi a esquerda que fez. Foi o governo do Lula, do PT, foi no governo de Dilma. Quando os sindicatos queriam fazer greves, calava-se com milhões dados para centrais sindicais. Foi a forma que ele arrumou para calar o movimento sindical. Aí os sindicatos corruptos, na tese de pegar aquela grana, pegava e traía o trabalhador e perseguia os sindicatos sérios do Brasil. Triste história do Brasil, do movimento sindical. Sempre tem esse ataque. Isso é a democracia que nós chamamos no Brasil. Que mata político que vai contra, que mata sindicalista, que vai contra, persegue sindicalista, que vai contra o certo, porque não concorda com a corrupção. Puseram preço nos acordos coletivos e convenção do sindicato que fez os acordos coletivos no Brasil, construiu uma negociação com os empresários, fundaram o sindicato para colocar preço no acordo coletivo e na convenção coletiva. A corrupção fragilizou o sindicato no Brasil. Aí ataque uma hora para a área privada, que são nós trabalhadores seretilistas. E o triste, muitas vezes o trabalhador é atacado pelos próprios sindicatos no Brasil, pelos sindicalistas do Brasil, por dinheiro, por corrupção, destruindo, não estando nem aí com os problemas dos trabalhadores. Vejo essa nossa democracia. Que brigam, que discutam por interesse particular. Nunca por interesse do pobre. Nunca por interesse pelo trabalhador honesto. E nunca por interesse de funcionário público honesto. Amanhã estamos sendo convocados com os sindicatos nacionais para fazer uma greve nacional para apoiar os funcionários públicos que são atacados.
24 horas atacado. Que foi atacado por seus sindicatos, que se venderam, fizeram corrupção. Agora nós temos que defender os funcionários públicos, a sua estabilidade, seus direitos, apoiar eles para eles terem pelo menos uma negociação mais justa no Brasil, para garantir seus benefícios, garantir sua estabilidade. Estamos correndo atrás de derrota, corrigir a derrota, que muitas vezes essa derrota veio do próprio movimento sindical, do próprio sindicalista, do próprio politiqueiro sindicalista, que virou senador, que virou deputado federal, que virou vereador, virou governador, virou senador, e o que mais traiu os trabalhadores brasileiros. E os honestos tentam consertar. E o triste é a democracia continua a andar. Muitos desses políticos, os traíram, querem voltar a se candidatar a governador, quer candidatar a senador, a presidente do Brasil, sendo traidor do povo brasileiro. Se elegemos governo, muitas vezes dá uma de louco. Funcionário público tem dia que dá uma de louco. Quer ser o ditador no Brasil. Mexe e monta súmula, jurisprudência, sempre na tese partidária. A gente não é leigo, a gente sabe disso. Quando fizeram as súmulas e a jurisprudência para retirar as contribuições no Brasil, a fracassar o sindicato brasileiro. Para calar o sindicato, para não poder ter força para ir opinar contra o governo do PT. Sei disso. É a nossa democracia. Tiraram os comícios que empregavam um monte de gente, empregavam o pessoal da cultura, os músicos, os palhaços, os montadores, empresa montadora de som, equipamento de som, segurança. Tiraram para calar o trabalhador ficar desempregado. Quando aconteceu na crise da febre aftosa, a crise da febre aftosa no Brasil, era o governo do PT. Mais de 50 mil trabalhadores no Brasil, se dependesse do PT, do governo do Lula, morria de fome. Tinha na legislação trabalhista, através do Ministério do Trabalho, que cada trabalhador receberia R$340 por estar parado há um ano desempregado, sem conseguir arrumar emprego, sem conseguir ativar os frigoríficos na região do Centro-Oeste, mais aqui na região do Mato Grosso do Sul, na fronteira. Até hoje nós não recebemos. Esse é o PT que prega a política no Brasil. Se depender do Lula, o povo morre de fome. E morreu de fome, sim. Passamos dificuldade, ficaram um ano sem receber nenhuma assistência de governo. Só tinha surpreendente o Ministério do Trabalho, politiqueiro que não sabia nem articular uma política para ajudar o povo brasileiro. Só pensava em fazer política para levantar o partido da esquerda e os partidos e os políticos saídos do movimento social. Foi a esquerda que fez isso. Se um dia a oportunidade da esquerda ganhar a eleição de novo, ponha no seu crédito que ela tem que pagar mais de 50 mil trabalhadores os R$340 que ficou devendo da febre aftosa e outras crises que aconteceram no Brasil. Não pagou. Tem um que eu chamo, está com uma crise de dificuldade de radicalismo de vez em quando, que é o governo Bolsonaro. Mas pelo menos está pagando os auxílios do povo brasileiro. Quem lembrar do governo Dilma, sabe que no Brasil não se passava nada na Câmara dos Deputados, nem no Senado, para ajudar o povo brasileiro. Saiu a pedalada e deu impeachment para ela.
Como nós vamos ter um futuro de governo que não tem diálogo com os políticos? Que perdeu a moral no político. A moral de articular na democracia, de conversar entre eles. Perdeu. Tem político que não tem mais o dom nem de sair mais como político no Brasil. Porque não tem o dom mais de ter a maioria no Senado, na Câmara de Deputados, vereador para apoiar. Isso é triste, mas é uma verdade. Político tem que ter articulação, sim. Para articular, para ter uma base forte e debater. Pode até ser que o governo Bolsonaro tenha suas dificuldades, mas pelo menos os políticos aprovaram os auxílios. Estão aprovando as reformas que ele tenta colocar. É a democracia, com as perseguição de radicais, que uma hora vem da justiça, uma hora vem de político, uma hora vem do amigo sindicalista. Aqui até que muitas vezes manda até matar um companheiro, um político. É assim a democracia. Por isso que a gente tem que pregar, viver no país democrático, que o país respeita as leis. Quando acontece um ataque a um político, de morte, um atentado de morte, uma perseguição, que a justiça ande e investigue a verdade daquele assunto. Porque o corrupto é assim. Se você não investigar, não apagar o facho dele, ele faz de novo. É assim que é. Se tiver uma justiça que defende só um lado e vê o outro lado como um criminoso, isso aí não é justiça democrática no Brasil. A democrática investiga crime. Quando um político é atacado, quando um sindicalista é atacado com atentado de morte, atentado da sua família, a justiça, essa é a democracia. Ela vai atrás, não acoberta nem o amigo dele se o juiz ou outro for o bandido. Ele não acoberta. Então, é isso que eu falo na democracia. E hoje nós esperamos sim, eu sou o defensor da minha tese política, que nós tem que voltar sim o comício show. Temos que voltar sim a coligações partidárias sim. O que o povo acha certo. Tem que voltar sim. Para empregar as pessoas, ajudar o movimento social sim. De empregar aos trabalhadores que estão desempregados, que vai precisar sim para montar, para trabalhar de segurança, como eu já coloquei. Precisamos sim gastar o dinheiro no fundo partidário com o povo, com músico, com palhaço e com trabalhadores da metalúrgica, trabalhadores da alimentação, tudo coloca-se da empregabilidade. Porque com isso as pessoas também tomam refrigerante, se lancha e toma até cerveja. É a democracia. Pelo menos vai ajudar o povo da alimentação a consumir cerveja, consumir bebida, consumir refrigerante e consumir lanche e churrasquinho. Por isso que eu sou defensor sim, que os políticos hoje, já que está fazendo uma reforma política no Brasil, uma mini reforma política, já ponha todos os pontos para debater hoje sim. E o comício tem que voltar sim. O povo gostava do comício, o povo gosta do comício. O povo gosta sim da coligações. E o povo gosta sim de eventos assim. É o que vai dar, voltar o país a renascer. Vou ter dinheiro, o povo ter dinheiro de novo a sair dessa crise, o povo da cultura. Isso que eu coloco, isso que eu estou fazendo nesse videozinho. Estou praticando nele, mas o dom de falar, de conversar com os políticos, porque eu tenho muitos seguidores que são políticos, senadores, deputados, vereadores, presidente da Câmara de Deputados estadual e federal. Eu vejo assim, seguido ele. E sinal que um deles ouvindo já basta, eles ouvindo já tem pelo menos um pensamento de um sindicalista que nunca tem o rabo preso e nunca envolveu em corrupção. Um sindicalista ficha limpa. Boa tarde, um abraço para vocês.
Legal, hein? Não fechei mais